Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Livro de Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, quero dizer louvo a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui no bairro Ana Maria, na Igreja Assembleia de Deus, para trazer a palavra do Eterno. Fazem alguns anos, 2 ou 3 anos que eu não volto aqui, mas eu fiquei feliz porque o Anderson lembrou de mim. Deus te abençoe, viu, Anderson? Em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado por confiar no ministério. O Anderson, que é meu primo, mas também minha referência, porque eu vejo o Senhor me usar na humildade. Deus me usa com unção, autoridade, e você é sempre o mesmo, sempre com um bom caráter, sempre nos ensinando que a oração é a chave da vida. Aleluia! Deus abençoe o Richard, também é pregador, Deus te abençoe, viu? Ao pastor, irmão Altair, o João Vitor, aquele menino feio lá atrás. Não quer que ele chame de bonito aqui não, né? Deus abençoe, viu? Sérgio, meu amigo, além do canal Evangelize, Cristiúma é uma bênção de Deus, já me abençoou, está aqui nos abençoando de novo, amém? Vamos para o texto. Minha esposa, nosso sobrinho Pablo, a avó japonesa, a Zoleide, todos os familiares e os irmãos aqui da congregação. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, diz assim a palavra que é de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tome seu assento, dando atenção à palavra de Deus. Aleluia! Irmãos, o texto que ora acabamos de ler trata-se de uma visão em que o profeta Isaías está vendo ao próprio Deus assentado sobre um alto e sublime trono. O interessante é que alguns estudiosos da Bíblia Sagrada vão dizer que o capítulo 6 do livro do profeta Isaías não trata-se apenas de uma chamada oficial ao seu ministério profético, mas alguns vão dizer que trata-se de um renovo ao ministério do profeta Isaías. Para entendermos o porquê que Isaías precisou de um renovo sendo um profeta, nós precisamos voltar no contexto, a história que antecede o texto lido esta noite, e precisamos entender que desde o capítulo 1 até o capítulo 6, a pessoa principal, além de Deus, é claro, não foi o profeta, não foi Isaías com as suas profecias, não foi Isaías com as suas visões, mas foi a vida de um menino que com 16 anos de idade foi escolhido para reinar dentro de Judá.
Judá estava diferente de Israel, do reino do norte, porque Israel já estava completamente afundado no pecado. Israel estava completamente em seu total declínio espiritual. Mas Judá, por outro lado, estava num ciclo vicioso, porque uma vez Judá estava de pé, uma vez Judá estava de bem com o Senhor, de bem espiritualmente, mas de repente Judá não aguentava a pressão e caía. Aí Deus, com a sua bondade e a sua misericórdia, arrumava um jeitinho para trazer Judá de volta ao seu caminho. Esse era o ciclo vicioso de Judá, porque Judá uma vez estava de pé, de repente eles caíam, e Deus arrumava um jeito para que eles retornassem à presença de Deus. E nós vamos entender através do livro do profeta Isaías que o povo vai chegar para um menino de 16 anos de idade, por nome de Uzias, e eles vão dizer: Uzias, o teu pai não consegue mais reinar em nosso meio. Uzias, nós estamos em crise financeira e nós estamos também em crise espiritual. Por isso nós queremos que tu, com 16 anos de idade, assuma o trono, assuma o reinado. E com 16 anos de idade, esse menino, esse rei assume o trono, e ele percebe que existem 4 grandes crises dentro de Judá, que afundavam Judá completamente. A primeira crise era chamada crise familiar, porque no meio das famílias de Judá, os pais e as mães de família traíam as suas famílias por algumas horas ao seu bel prazer, e depois agiam como se nada fosse nada, agiam como se Deus estivesse liberando. Se Deus tampasse os olhos para o pecado, ou virasse as costas para o pecado, a crise tomou conta da família de Judá. Mas não para por aqui, porque a crise também era religiosa. No meio das instituições religiosas, os sacerdotes receberam de graça, mas de graça não queriam dar. Eles receberam o ofício de sacerdote, mas para sacrificar, ele só sacrificaria se recebesse dinheiro, se recebesse uma quantia X, ou se pelo menos parte da carne fosse dada a eles. A crise não era só religiosa, a crise não era só familiar, mas a crise também era social. No meio da sociedade, os ricos oprimiam os pobres, como nunca antes tinha acontecido na história de Judá e de Israel. As viúvas eram oprimidas, as viúvas eram assoladas no meio das esquinas, e para piorar, a crise também era idólatra, porque enquanto alguém adorava a Deus no templo, enquanto alguém clamava a Deus no templo, lá dentro da caverna alguém adorava um Deus pagão. Enquanto alguém no templo tentava atrair a atenção de Deus para a igreja, lá dentro da caverna alguém acendia uma velinha a um Deus pagão, acendia uma velinha a Baal. E o segundo livro das Crônicas é muito claro em nos dizer que Uzias, com 16 anos de idade, capítulo 26 do segundo livro das Crônicas, a primeira atitude de Uzias não é assumir o trono, não é pegar a sua coroa, mas a primeira atitude de Uzias é dobrar o seu joelho e chamar a atenção de Deus para ajudar. Uzias está dobrando o joelho e indo na contramão das crises de Judá. O povo está virando as costas para Deus, mas Uzias fez diferente. O povo está indo por ali, mas eu não vou por ali porque não agrada ao Senhor. Eu vou por aqui, eu vou atrair a atenção de Deus. Oh glória! E a Bíblia é quem vai dizer, irmão, que enquanto Uzias buscava a Deus, enquanto Uzias clamava a Deus, Deus abençoava
observar Uzias. Enquanto Uzias dobrava o joelho para orar, cada noite que ele dobrava o joelho era um passo a mais que Deus estava dando em direção à vida do menino Uzias. E Deus abençoou tanto esse menino que ele conseguiu trazer de volta a bolsa de valores para ajudar. A questão financeira ele conseguiu ressuscitar, ou ele conseguiu trazer de volta a esperança também, e não só aqui. Deus buscou tanto a Uzias buscou tanto a Deus, e Deus abençoou tanto a Uzias, que a questão militar do rei foi muito bem abençoada pelo próprio Deus. A Bíblia é quem vai dizer que o exército de Uzias, ele combateu os amonitas e combateu também os filisteus, que eram grandes inimigos do povo que é de Deus. E não só isso, irmão, mas ele construiu algumas torres de vigia na cidade filistia, e estava dizendo: os nossos inimigos Deus nos deu na palma de nossa mão, e o nome do Senhor era glorificado. Deus não abençoou só Uzias do lado de fora, mas Deus abençoou também do lado de dentro, porque Deus deu um grupo de engenheiros para Uzias tão inteligentes que eles construíram muros em volta de Jerusalém, e eles construíram torres de vigia. E alguns vigias ficavam na torre observando o inimigo a longa distância. Por isso ninguém entrava ou saía de Judá sem que Uzias desse uma palavra, sem que Uzias lhe autorizasse. Os engenheiros do rei Uzias construíram grandes armas para o rei, capazes de lançar grandes pedras a longa distância, e o nome do Senhor estava sendo glorificado dentro de Judá. Deus estava abençoando ao rei, enquanto o rei chamava a atenção de Deus, oh glória, até que a Bíblia vai nos dizer que o nome de Uzias foi soprado na terra, até chegar nas portas do Egito. Uzias ficou famoso, Uzias ficou conhecido. As pessoas, se fosse no dia de hoje, eles iriam querer bater uma foto com o rei, tirar uma selfie com o rei, porque o rei estava famoso. Eles iriam dizer: Uzias, me dá um autógrafo. Uzias, senta na minha mesa para comer na minha casa, porque Deus está te abençoando, Uzias, porque Deus está sendo contigo, Uzias. Se fosse nos dias de hoje, a revista Forbes dos Estados Unidos só iria dar Uzias. Uzias tem dinheiro no bolso, Uzias é o rei mais rico, é o presidente mais rico. Se fosse no Fantástico domingo à noite, as entrevistas só seriam do rei Uzias, porque o rei conseguiu pegar uma nação que estava caída e colocar de pé. Mas a Bíblia é clara em dizer que isso aconteceu enquanto Uzias buscava ao Senhor. Deus está abençoando a Uzias e ele ficou famoso. E é nesse contexto de fama, é nesse contexto de prosperidade, de aparecimento, que entra em cena a vida de um profeta, que entra em cena a vida deste homem por nome de Isaías. Porque a Bíblia e a tradição de Israel vai dizer que existe um grau de parentesco entre a vida do rei e a vida do profeta. Dizem até que o rei era o primo de Isaías, e Isaías era o priminho mais novo do rei, oh glória. Sabe por que Isaías aparecia? Não é porque ele tinha glória. Isaías não aparecia porque ele tinha fama. Isaías não aparecia porque ele era usado por Deus, mas ele só aparecia por causa do seu priminho famoso. A estrutura de Isaías não estava na sua família, não estava no seu ministério, não estava em Deus, mas a estrutura de Isaías estava no seu primo famoso. Sabe qual era a ideia de Isaías? Eu vou aparecer porque o meu primo está aparecendo.
Eu vou ficar famoso, conhecido, porque o meu primo é famoso, meu primo é conhecido. Se fosse nos dias de hoje, para você entender, que Uzias fosse o presidente da nossa nação brasileira, no mínimo lá em Brasília, Isaías teria uma grande mansão para morar. No mínimo ele teria grandes carros de luxo, e ele poderia passar com o seu carro no sinal vermelho, que ninguém ia dizer para ele: tu ganhou multa. Sabe por quê? Porque ele era o priminho do rei, porque ele era o cuidadinho do rei, porque o rei dizia: Isaías está comigo, Isaías aparece comigo. Quando Isaías dizia: eu recebi de Deus uma visão, ninguém ia mandar ele ficar quieto, porque ele era protegido pelo rei, ele era queridinho do rei. Se Uzias fosse dar uma entrevista em um programa de jornal, Isaías estaria nos bastidores para aparecer na entrevista, porque Isaías está dizendo: eu quero ficar famoso também, eu quero pegar carona na glória de Uzias, eu quero pegar carona no nome de Uzias, eu vou aparecer porque Uzias também está aparecendo. Até que um dia a estrutura de Isaías começou a se desmontar, a estrutura de Isaías começou a se desfazer, porque Uzias ficou soberbo. E a Bíblia vai dizer que quando ele foi oferecer sacrifício, Deus rejeitou, porque ele não era sacerdote. E uma lepra tomou conta do coração e do corpo do rei Uzias. E nós chegamos no capítulo de número 6, porque no capítulo de número 6 Isaías está indo para o templo. Isaías está dizendo: a minha vida acabou, o meu ministério acabou, a minha família acabou, eu não tenho mais esperança para continuar. É por isso que no capítulo 6 ele está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, no ano que a minha estrutura caiu por terra, no ano em que a minha bênção, a minha chance de aparecer caiu por terra, eu entrei no templo dizendo: eu não vou mais conseguir, eu não vou mais continuar, eu não tenho mais ministério. Mas no ano que Isaías disse acabou, foi aí que ele olhou para cima e viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? É no tempo da prova que Deus gosta de se revelar, é no tempo da prova que Deus gosta de mostrar que Ele é Deus. Oh, glória. Isaías entrou no templo dizendo: a minha estrutura acabou, meu ministério acabou, o meu nome se foi. Deus está dizendo: é agora que eu vou começar a agir, é agora que eu vou entrar, é agora que eu vou operar. Irmão, independente da tua prova, é na prova que Deus gosta de se revelar. Independente do teu deserto, é no deserto que Deus gosta de mostrar que Ele é Deus. Independente da tua dificuldade, é na tua maior dificuldade que Deus vai rasgar o céu e vai descer na tua direção para mostrar que Ele é Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, agora vai apertar, mas é de Deus este negócio. A estrutura de Isaías não estava em Deus. E sabe o que é pior, irmão? O pior é que muita gente dentro da igreja está estruturado como Isaías. A estrutura não está em Deus, mas está no pastor. Eu vou no pastor porque talvez um dia o pastor vai me levantar. A estrutura está no círculo de oração. Eu vou atrás da líder para ver se um dia ela sai e eu tomo o lugar dela. A estrutura está no conjunto. Eu vou no conjunto porque a irmã pode sair e um dia eu tomo o lugar dela. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto Isaías estava na estrutura de Uzias, Deus não tinha se revelado. Oh, glória. Enquanto Isaías estava na estrutura errada, Deus não tinha aparecido em visão. Mas quando a estrutura dele caiu, quando a estrutura dele acabou, Deus disse: agora que eu vou começar a agir na tua vida. Quer um segredo para Deus se revelar? Sai dessa estrutura errada. Quer um segredo para Deus aparecer? Sai da estrutura que tu está. Para de ir atrás de fulano, para de ir atrás de ciclano. Quando você colocar a tua estrutura em Deus, é aí que Deus vai começar a agir e dizer: o negócio é comigo. Isaías entrou no templo. Corta o fundo musical para mim, por favor. Isaías entrou no templo e ele tem uma visão. Ele vê o próprio Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Só que tem uma coisa: os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. 2 voavam, 2 cobriam os pés e 2 cobriam
as asas cobriam o pé, para que Isaías não olhasse os pés dos anjos, porque pés reluzentes falam de santidade. Heresia, pregador, não é, eu vou te provar. Lembra no Apocalipse? Quando João apóstolo está olhando para trás e vendo Jesus, ele diz: cabelo branco como a lã, olhos como chama de fogo. Quando ele chega no pé como um latão reluzente, ele cai como morto, literalmente. Aí Jesus diz para ele: João, levanta-te, oh glória. Pés reluzentes falam de santidade. Os anjos estão cobrindo os pés para Isaías não ver a santidade dos anjos, porque Isaías era pecador e era mortal. Se ele visse a santidade dos anjos, ele morreria. Agora 2 asas voavam e outras 2 cobriam o rosto. Glória. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Os anjos estão dizendo: Isaías, nós precisamos cobrir o nosso pé, porque tu não pode ver a nossa santidade. Só que nós precisamos cobrir o rosto, porque existe alguém mais santo do que nós. Glória. Isaías está olhando os anjos, e os anjos cobrindo o rosto, porque eles não podiam ver a santidade de Deus. Os anjos na glória, eles começaram a dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso é o que sustenta os anjos na glória 24 horas por dia, embora que na eternidade não haja tempo, mas isto é o que sustenta os anjos na glória. Agora alguns vão dizer que os anjos dizendo santo, santo, santo 3 vezes atribui-se a santidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos estão dizendo: o Pai é santo, o Filho é santo, mas o Espírito também é santo. Mas outros, por outro lado, dizem que os anjos estão atribuindo a profundidade da santidade de Deus. Ou seja, eles estão dizendo: Deus é santo, Deus é profundamente santo. Aí eles ficam sem palavra, e pela 3ª vez eles têm que dizer: Deus é infinitamente santo. Oh glória, Deus é santo. Quem pode dizer que Deus é santo, levanta a mão para dar pelo menos um glória ao Criador. Tem uma coisa: por que Isaías não podia ver os pés dos anjos, e os anjos não podiam ver a Deus? Mas ele, como pecador mortal, olhou para cima e viu o próprio Deus assentado sobre o trono. Que mistério é esse? Oh glória. É por isso que eu amo esse Deus de mistério. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem uma coisa que anjo não tem, e anjo nunca vai ter. Oh glória. Deus tem uma coisa que anjo não tem. Entre algumas coisas que Deus tem e anjo não tem, sabe o que é? É a misericórdia de Deus. Oh glória. Anjo não tem misericórdia. Quando Isaías está entrando no templo sendo pecador, os anjos fechavam o seu rosto para não ver Deus. Aí Isaías, como pecador, observa Deus sobre o trono e ele diz: sai de mim, porque eu vou morrer. Eu sou pecador e estou vendo Deus. Deus diz: não, Isaías, espera aí. Aqui vai um anjo com uma brasa tirada do meu altar para tocar tua boca. A partir de agora tu és santo também. A partir de agora tu vais ser santo também, Isaías. Isaías viu a santidade de Deus. Tem mais, pregador? Tem. E é aqui que eu quero me ater. Deus olhou Isaías do templo e começou a dizer: a quem enviarei, oh glória, e quem há de ir por nós? Irmão, Deus me trouxe do balneário Rincão para dizer isto para você. Esta é a pergunta que Deus está lançando ao seu ouvido: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está procurando somente um que Ele possa usar no bairro Ana Maria para sacudir os infernos e tirar gente das garras de Satanás. Deus está dizendo: quem é que eu vou levantar como missionário? Quem é que eu vou levantar como profeta? Quem é que eu vou levantar como pregador? Quem é que eu vou levantar? E sabe o que é interessante, irmão? É que Deus não procura quem tem dinheiro no bolso, oh glória. Deus não procura quem tem carro do ano. Deus não procura só quem tem casa na praia, não. Até porque se Deus procurasse isso, com certeza eu não estaria aqui. Deus está procurando apenas um que diga: eis-me aqui. Eu quero ser enviado, eu quero ser profeta, eu quero ser missionário. Irmão, pelo amor de Jesus, entenda. Sai desse comodismo pelo amor de Deus. Oh glória. Deus usou o
pastor para falar aqui exatamente o que eu vou pregar. Sai do ar-condicionado com a televisão ligada naquele filminho bom, naquela pipoca gostosa, e começa a botar a cara no pó, começa a fazer a obra de Deus, porque Deus está dizendo: quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou levantar? Quem é que vai ser enviado como missionário? Jesus disse: olhai para o campo e pedi ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros para a seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os que dizem: Senhor, eu quero, Senhor, eu posso, Senhor, eu vou. Sai do comodismo e diga: eis-me aqui, ó Deus, me envia na tua onipotente mão, para que eu possa ser um missionário na tua vontade. Precisamos sair do comodismo. Precisamos sair da vida boa. Ora, sério, Deus está procurando na Assembleia de Deus do bairro Ana Maria. Quem é que eu vou enviar para sacudir a cidade de Criciúma? Glória. Deus não precisa de gente boa, Richard, primo Anderson. Deus não precisa de bambambam, de pregador com voz bonita, de cantor com voz afinada. Deus só precisa de um coração sincero, dizendo: eu vou para a obra, eu vou fazer, eu vou ser entregue na tua mão, ó Deus. Eu preciso orar por você. Eu quero orar por você. Deus está mandando eu convidar você a sair do comodismo, sair da mesmice de vir para casa, adorar Deus só no culto e voltar para casa e ficar quieto. Pelo amor de Jesus, irmão, entenda. O culto não é daqui para lá, não é de cá para lá, é de lá para cá. Você tem que estar em casa, mas tem que estar no culto. Tem que estar na rua, mas tem que estar no... Aprende isso no Gideão, sua glória. Deus está mandando eu dizer para você: aprenda a sair daqui como missionário, mas sair de casa como profeta, sair de casa como missionário, dizendo: vamos para a igreja comigo, vamos para o culto comigo. Nós precisamos entender isso. Deus procura um com o coração de profeta e missionário. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou orar por você, no seu banco mesmo. Oh, glória. Deus não precisa de muito. Eu acho interessante, primo Anderson, que Deus podia fazer tudo sozinho. Se Deus quisesse, Ele descia aqui em carne e pregava no meu lugar. Se Deus quisesse, Deus ia no campo em carne e fazia missão. Deus podia fazer tudo sozinho, irmão. Mesmo assim, Ele decidiu contar com você. Mesmo assim, Ele disse: tem gente lá que não pode. Ah, mas eu estou meio machucado, estou sem dinheiro. Não precisa disso. Deus vai dar um jeito de te abençoar, como Deus fez na minha vida. Basta apenas você dizer: eu quero, Deus, eu preciso, eu vou, porque Tu está me chamando. Feche a sua cabeça, baixe a sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu preguei a Tua palavra como o Senhor me mandou pregar, Deus. Senhor, eu não falei mais do que aquilo que me mandaste falar. E o Senhor está convidando alguém a sair do comodismo. O Senhor está convidando alguém a sair da mesmice para ser um missionário. Embora que não seja talvez no campo, mas pode ser na rua, no beco, na valada. Ó Deus, no atalho, Senhor Jesus, que as pessoas se afastam de Ti. Ó Deus, eu te peço, levanta daqui missionários corajosos que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção e a vitória, em nome de Jesus.